Na live de hoje, eu vou estar trazendo, né, a base para a sedação. Então, a base para a gente chegar lá na sedação no treinamento, da gente chegar lá na sedação no atendimento, né, no consultório mesmo, então para decidir qual o melhor protocolo fazer. Não devemos chegar direto assim, ó, quando a gente fala de anestesia, quando a gente fala de sedação, quando a gente fala de qualquer tipo de procedimento que leve nesse destino, né, a gente não pode entrar direto nele. Pelo menos eu vejo isso de maneira muito efetiva. Como atender o paciente na emergência de forma mais tranquila. Isso aí, né, aparentemente, deve estar olhando assim, mano, não tem nada pra ver com sedação. Mas tem sim, vocês vão entender no decorrer da live, tá? Hoje eu vou falar de anamnese da emergência. Mas essa anamnese não é aquela anamnese normal que a gente vê rotineiramente. E sim, é uma anamnese mais direcionada, uma anamnese mais agilizada, é uma anamnese que ela vai fazer com que você tenha um alvo, um foco. Tá? É isso que a gente vai conversar hoje. É isso que a gente vai chegar hoje. E por que eu quis começar com esse tema? Bom, primeiro que a base, né, quando o paciente chega para o nosso atendimento, chega na clínica veterinária, né, é o atendimento emergencial, que é aquele paciente mais de risco, não é aquele paciente que vem para uma consulta rotineira. Ele é um paciente que às vezes vai passar mal ali, que tem que agir de maneira rápida e agilizada, porque ele é uma emergência. E quando a gente não tem uma base, quando a gente não tem um jeito que vai fazer com que a gente haja de maneira rápida, de maneira eficiente e efetiva, a gente fica mal, a gente fica nervoso, a gente fica angustiado. Isso eu passei muitas vezes, né? Vida de recém-formado é o quê? Fazer plantão. Então a gente, sem experiência nenhuma, começa a fazer plantão, e aí no plantão atende várias buchas, tem que anestesiar, tem que operar, tem que sedar bicho para fazer sutura de pele. Então nessa parte inicial eu vi o quanto era difícil, o quanto era amedrontador fazer um atendimento de emergência. Eu fui perder esse medo quando eu estava na residência, lá na UFPR, em Curitiba. A gente entrou na rotina de emergência. Então, eu e o Bruno estava lá pelo menos uma vez na semana, fazendo atendimento emergencial o dia inteiro. Então, tudo que chegava de bucha de emergência, a gente fazia triagem, via o que realmente era emergência e precisava ser atendido naquele momento, o que não era emergência, a gente pegava e encaminhava para frente. Então, isso é algo que eu aprendi muito lá. A ver o que realmente era importante, conseguir identificar o que realmente era importante e aí dar continuidade em toda a minha linha de raciocínio, dar continuidade em todo o tratamento. Sedar quando fosse preciso, fazer a analgesia quando fosse preciso e encaminhar para fazer um exame de diagnóstico quando fosse preciso. Então, vamos começar a fazer, né, esse atendimento. Quando o tutor chega para você, seja no plantão, seja quando você está na emergência, chega quando você está de boa lá, tomando seu cafezinho, ali tranquilão, pá, e vem aquela pessoa correndo, tipo, chegou um paciente lá na frente, tá muito mal, ou toca a campainha, que nem quando era lá no desk, que a gente tinha campainha lá, né? Então, tipo, tocou campainha, paciente na emergência, paciente mal, vem correndo. Esse paciente não é um paciente que você vai fazer uma anamnese normal, como eu já comentei antes. Sabe? Se você acha que você vai sentar lá, vai ter toda uma conversa com o tutor, rápida, tranquila, tipo, não, vou falar isso, fala aquilo, fala isso, fala aquilo. Não vai ser isso. Tá? A primeira coisa que você vai chegar já ali é ver o que realmente está acontecendo. Porque às vezes o tutor faz mais do que é, né? Eu falo isso como tutor, né? Eu tenho os meus pacientes, eu tenho os meus animaizinhos aqui em casa, meus filhos, né? Inclusive tem 2 aqui no quarto comigo. E eles, se der qualquer coisa de anormal, eu esqueço que eu sou veterinário, eu esqueço que eu sou anestesista e eu entro em parafuso, eu entro em desespero. Então, o tutor ele tende a exagerar o que está acontecendo. Por 2 motivos. Um, para agilizar o atendimento, né? E por realmente estar preocupado, achar que está acontecendo algo de muito importante, né? Então você vai chegar lá e vai... Primeira pergunta assim, o que aconteceu? O que aconteceu aqui? Ele vai te falar. Ele foi atropelado agora, ele foi atacado por um cachorro, ele caiu, alguém pisou em cima, cheguei em casa, ele estava assim. Então a pessoa vai te dar as primeiras informações ali, sabe? Então, você não pode chegar já lá, tipo, louco, aloprado, que nem eu vi assim, às vezes... Quando eu lembro muito isso na época da UDESC, assim, que eu era aluno ainda,
que chegava ali o tutor, aí o pessoal da recepção não era instruído a fazer uma triagem, né? Eles não sabiam fazer triagem, então tipo, se o tutor falava assim, meu cachorrinho tá morrendo, não sei o que, onde é que tá lá no carro? Aí a pessoa da recepção não ia ver, não ia nada, já tocava a campainha lá correndo, assim, trazia todo mundo para a área de recepção, a gente ia lá ver, tipo, o cachorro tava lá abanando o rabo bem tranquilo. Né? Então isso era algo muito importante. Primeira coisa, ver o que está acontecendo. Ver o que está acontecendo. Olha, tipo, chegou ali, vamos ver. Deixa eu ver. Não. Beleza. Você bateu o olho e viu que o animal, ele tá mal. Tu começou aquele atendimento assim, tu viu assim, puta merda, preciso fazer alguma coisa, que senão esse bicho vai morrer logo. Você pega ele, fala pro tutor. Se você tá sozinho, né, fala pro tutor assim, me acompanha. E vai para a sala de emergência. Lá na sala de emergência que você vai começar a fazer o atendimento dele com o tutor do lado, e você vai ter que trabalhar de duas maneiras. Primeira é essa. O que está acontecendo? Quando que foi? São os quês, né? Quando... Os quês, né? São as perguntas. Quando, como e onde? Né? E quanto tempo o paciente está assim? Essas são as perguntas principais que você tem que fazer já de cara. Tipo, o que está acontecendo? Quando aconteceu ou começou? Onde que aconteceu e como que aconteceu? Nisso aqui tu já vai começar a ter o quê? Prováveis diagnósticos. Essas perguntas eram as mais cruciais, porque eu sabia que se eu precisava ser rápido ou se eu poderia ir com calma. Quando eu vejo ali assim, começou há uma semana. Opa, não, começou uma semana, não é uma coisa tão grave assim. É uma coisa mais tranquila, uma coisa mais de boa. Agora não, começou agora. Eu saí de manhã, o animal estava bom, e cheguei agora à noite em casa e ele tá assim, status epiléticos, sabe? São tudo coisas que você vai ver e já vai começar. Quando começou, o que está acontecendo, como foi, foi depois de comer, foi atropelado. Essas 4 perguntas, que é o que, quando, onde, como, vão definir o resto do teu atendimento. Se você não fazer isso, você não vai ter um atendimento tranquilo, porque você não sabe para onde ir, você vai ser uma barata tonta, que daí você vai começar a tirar conclusões precipitadas do teu paciente. Sabe? Então tu vai chegar ali, tu vai olhar para aquele paciente e vai ver assim, tá desidratado, então vou canular, vou hidratar. Mas aí tu não sabe se ele está desidratado porque é uma piometra, você não sabe se ele é cardiopata, você não sabe se às vezes ele toma furosemida e daí hoje tomou demais. Então, primeira coisa, são perguntas básicas. Aí depois tu vai vendo as outras informações. Idade, sexo, mas essas 4 são as primeiras que você não pode deixar passar. Né? Se você deixa passar isso, você vai comer bola lá na frente, você vai ficar nervoso e você não vai conseguir dar continuidade no resto. Sabe? E o tutor nessa parte, ele é muito cooperativo, ele ajuda muito, ele te dá as informações reais, porque na emergência ele sabe que ali o paciente ele pode morrer a qualquer momento. Na emergência, o segundo passo extremamente importante que a gente precisa ver, e eu vou focar muito em algumas lives daqui para frente também, é que o atendimento emergencial ele não é um atendimento diagnóstico. Você não vai chegar lá e ver tipo assim, esse paciente ele está com edema pulmonar cardiogênico, mas será que é por cardiomiopatia dilatada, é hipertrófica, é isso, sabe? Ali você não vai descobrir a origem dessa cardiopatia nem nada. É edema pulmonar cardiogênico, você vai tratar esse edema pulmonar, estabilizar esse coração. E aí, quando esse paciente estiver em condições, a clínica vai fazer todo o diagnóstico. Nessa parte, você vai focar em sintomatologia. Trata sintoma. Tá? Nisso, a gente vai focar nessa parte. Simples. Por isso que eu falei, perguntas que a gente tem que fazer. Onde? Quando? Como? E o que aconteceu? O que está acontecendo? Quando que aconteceu? Como que aconteceu? E onde foi? Foi em casa? Foi fora? Você viu? Não viu? 4 perguntinhas. Pega papel e caneta, anota essas 4 perguntas. Cheguem na clínica de você. Se você está no plantão assistindo isso, bota lá do lado do teu consultóriozinho ali, perto das tuas fichas de avaliação, onde você bota todos os dados do paciente, né? Primeira coisa que vai fazer assim, o que está acontecendo? Segunda coisa, como que isso aconteceu? Quando? E onde? Nisso vai ser meio caminho andado para você ficar tranquilo. Você já sabe o que perguntar, você já sabe de onde partir. Quando a gente vai às cegas, que nem eu fiz isso há muito tempo, né? As primeiras
assim, consultas que eu fazia e tudo, o lugar não tinha ficha clínica, o lugar não tinha, o máximo que ele tinha ali era uma ficha que eu botava o nome e o peso do paciente. Então, como é que a gente vai construir um feeling de atendimento se você tem uma folha em branco na tua frente, sabe? Então, fazer uma ficha protocolada de emergência, ela é crucial para o atendimento rolar tranquilo. Tu vai chegar ali e vai ver, vou fazer isso para rolar tranquilo. Faz uma ficha clínica e uma ficha de emergência. Deixa ele na gavetinha, chegou para emergência, pega aqui. Lá no FPR a gente tinha a ficha da emergência, que ela era completamente diferente da ficha do atendimento clínico normal. Tinha a ficha da oftalmo, tinha a ficha da clínica médica, tinha a ficha do dermato, da odonto. Então cada setor tinha sua ficha. E a emergência tem que ter ficha também. Se você está no plantão, você tem que ter uma ficha de atendimento emergencial. Bruno, mas como é que eu formulo isso? É simples. Começa com essas perguntas. Bota lá assim, caixa alta, tipo, Aí depois você vai ver o que está acontecendo com o teu paciente, né? Ele precisa de oxigênio? Beleza. Então, tá sozinho no tutor, que nem a Luna falou ali, né? Tipo, quando a gente tá sozinho no plantão, né? Tá sozinho no plantão? Pede pra ela. Pro tutor assim, segura esse aqui pra gente aqui, né? Que vai melhorar a oxigenação dele, tudo, ele tá com dificuldade respiratória. E aí, você vai olhando pra ele, ficha na mão e perguntando, idade? Não sei o que. O que aconteceu? Raça, sexo. Aí tu começa a anotar as outras informações que vão te ajudar numa triagem a pensar no que pode estar acontecendo. Que nem piometra, gato com dito IF, um animal com TCE, tu já vai ter ali em mão. Né? Também a escala de coma de Glasgow, para você já fazer junto com o tutor uma escala ali e dar para ele um parecer, né, de quão pode ser bom ou não, né, o prognóstico do paciente. Ver possibilidade de acesso venoso, porque paciente emergencial, o acesso venoso ele é crucial para fluidoterapia, se parar ter drogas de emergência, tudo. Quem estiver acompanhando lá no YouTube também, vocês viram que essa semana eu botei algumas, lá no YouTube aqui também, alguns vídeos da live de RCCP, falando realmente de pontos cruciais da reanimação, que é uma coisa que todo mundo precisa saber na clínica, todo mundo mesmo, desde o atendente, banhosa, tudo, as pessoas que estão envolvidas que vão ajudar, treinamento é extremamente importante. Então, saber o que fazer, vai embora. Agora você foi para o paciente, né, você começou o atendimento ali, você vai auscultar ele, você vai olhar para ele, ver mucosa, ver pulso, ver temperatura, para daí dar o próximo passo. Sabendo como o paciente está e vendo como ele está clinicamente naquele ambiente, você consegue dar o próximo passo. Eu preciso aquecer, eu preciso botar na fluida, eu preciso botar no oxigênio, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo outro. Entenderam? Então, essas são coisas simples que, se você tem anotado, você faz o atendimento bem, você mata no peito. Você não precisa ser um Sherlock Holmes da medicina veterinária para, com 4 perguntinhas, já falar pro tutor assim, o seu animalzinho tá com não sei o que lá, isso aconteceu assim, assim, assado, assim. Não, ali já falei, emergência a gente trata sintoma, a gente não trata doença, a gente não fecha diagnóstico. Edema pulmonar cardiogênico é um problema causado por uma doença cardiovascular. Então você vai tratar o quê? O edema pulmonar, não a cardiopatia. Você não vai entrar com pimobendan, você não vai entrar com uma nitroglicerina, um nitroprussiato, né, naquele momento ali, ou qualquer outro medicamento. Isso aqui eu falei só alguns, né, para que tratam vários tipos de cardiopatia, tá, gente? Isso aqui não, às vezes esses medicamentos nem se casam. Mas tu não vai entrar com um tratamento que vai às vezes demorar um dia para começar a fazer efeito num paciente que está com um problema momentâneo. Isso é o que vocês precisam fazer, isso é o que vocês precisam entender. Tratar sintoma. Eu nunca me esqueço uma vez que eu estava sozinho, na verdade aquele dia estava com a Heloísa junto comigo, mas eu era bem inexperiente, né? Tava ali começando a parte, daí o dono do laboratório me liga. Bruno, tô aqui com o meu poodlezinho, ele tá mal, cara, ele tá vindo aqui, tá sendo espuma pelo nariz. Pô, eu tava longe da clínica, então fui eu correndo, né, porque eu andava, na época não tinha carro, não existia Uber, isso era 2014, tá, gente? Então não existia Uber, a cidade era pequena, então eu saía muito a pé. Cara, eu tinha que sair correndo da onde é que eu tava tipo assim uns 3 km de distância da clínica, chegar lá, um animal, um edema pulmonar, subir para ele no lugar onde tinha oxigênio, tentar entubar, botar ali,
perdidão, assim, porque eu era extremamente perdido, não sabia o que fazer primeiro, se era furosemida, dose de furosemida, sabe? Então isso é algo extremamente importante. Eu vou falar de medicamentos mais pra frente também, mas assim, ó, saber doses, ou então, se você... Não é saber doses, né? Vou reformular a minha pergunta, porque eu sempre falo para os meus alunos e para a maioria de vocês quando eu faço live aqui, que eu não fico falando dose. Eu não gosto de falar dose para vocês, por quê? Porque a dose a gente chega ali, abre um guia terapêutico, eu acho. Mas e sim, ter na frente de vocês, assim, ó, no lugar de emergência, as doses dos principais medicamentos, como furosemida, atropina, adrenalina, tá? Tudo isso para vocês alcançarem as coisas de maneira mais rápida. Ter à mão uma maletinha de emergência que tu abre ali, esses medicamentos estão dentro. São coisas que te deixam com segurança. Por quê? Quando tinha alguma emergência lá na UFPR que não eram nos locais que a gente estava habituado, como a UTI, como o internamento, como, né, a sala de emergência, a gente chegava lá e ficava perdido. Não tinha oxigênio, não tinha a maleta da emergência, não estava lá, não, a gente não tinha os medicamentos. Então, se a gente não tem um local específico para emergência, para você botar as drogas, para você botar laringe, botar traqueotubo para a emergência, você vai ficar perdido na hora que chegar uma emergência, porque eu preciso entubar, cadê laringe? Cadê traqueotubo? Eu preciso canular, cadê esparadrapo? Cadê álcool? Cadê catéter? Vamos fazer protocolo sobre o atendimento, né? Então você vai pegar uma ficha e protocolar tudo o que precisa ser protocolado. Deixar na sua mão, porque você chega lá, daí você vai pegar uma ficha em branco, aqui, que nem essa daqui que eu estou mostrando para vocês, e vai começar a fazer uma anamnese. Você está nervoso, o tutor está nervoso, está chorando, está ali, o paciente está morrendo. Você vai lembrar tudo que tem que perguntar? Hein? Você vai conseguir lembrar de tudo? Não vai conseguir lembrar de tudo, gente. Então, assim, ó, primeiro passo para a gente ter, para vocês, né, ter um atendimento emergencial qualificado e tranquilo ficha de emergência. Vocês vão fazer uma ficha com o que deve perguntar. Nem que seja só de marcar X, tá, gente? Tipo assim, come, sim ou não? Tá assim desde quando? Sabe? Com espacinhos pequenos, não precisa ser algo tão absurdo, não precisa ser algo assim fenomenal, uma ficha de 4, 5 páginas. Não, é só ali, tipo, quando, onde, como e o que aconteceu, como está acontecendo, desde quando, onde foi. Primeira parte é essa. Depois disso, aí sim, você vai desmiuçar um pouquinho mais, mas foquem na protocolação. Sabe, tudo que tem protocolo funciona da maneira correta. E assim, ó, também vai ter o que vai acontecer mais se você tem protocolo, né? Digamos que eu e a Luna, que a Luna está aqui trabalhando, está participando aqui comigo, atendemos emergência, plantão na mesma clínica. Eu faço segunda, quarta e sexta, ela faz terça, quinta e sábado. E o domingo a gente folga e outra pessoa faz o plantão no domingo. Se não tem um protocolo de atendimento, se não tem uma ficha de atendimento, eu vou chegar, vou fazer o atendimento e vou ter tais coisas para resolver. Fazer isso e aquilo. A aluna vai lá e ela faz outro tipo. E às vezes aí a gente não se conversa. Porque ela está fazendo uma coisa de um jeito, eu estou fazendo de outro. Aí eu quero saber uma informação que eu acho importante ter para aquele paciente que depois está lá no internamento, né, que ela não botou. Ela quer saber alguma coisa que eu não coloquei. Então, quando a gente protocola, quando a gente faz um fluxo bem elaborado, um fluxo bem feito, você tem continuidade nas coisas. Então, eu chego ali para ajudar a aluna, digamos, a gente faz plantão junto, a gente está na mesma hora, na mesma noite, eu chego ali para ajudar a aluna, aí ela está ali, daí eu já chego para ela, o que está acontecendo? Aconteceu isso há tantas horas, de tal jeito, e o paciente estava assim, agora está assado. Ela já tem ali escrito, porque ela já fez aquilo, daí beleza, já daí a gente começa a ir nos próximos passos. Já fez tal coisa? Já fez tal coisa? Fez tal coisa? Um ajuda o outro. O protocolo de atendimento emergencial, ele é algo que é simples de se elaborar, não é algo assim do outro mundo, tá, gente? Que vocês precisam ter um guia espiritual para conseguir. Não. É só chegar ali, pegar e botar dados simples que vão te agilizar. Focar nessa parte
ela vai começar a te trazer tranquilidade. Quando a gente não sabe qual que é o próximo passo, fica extremamente complicado ficar tranquilo na frente de um tutor, na frente de um outro veterinário, na frente de qualquer outra coisa, na frente de qualquer outra situação. Né? Imagina a primeira vez aqui, quem não dirige ainda, mas quem dirige, imagina a primeira vez que tu sentou na frente de um carro para dirigir. Né? Geralmente tu vai ali, a pessoa, se você foi que nem eu, que eu comecei a dirigir depois da autoescola, não antes, não dirigi antes, assim. Se eu peguei o carro uma ou duas vezes foi muito, mas sem noção nenhuma. Então eu ficava nervoso. Né? Mas aí eu fui lá na autoescola, fui vendo, aí fui entendendo, tipo, opa, acelera, para, isso, vai e vem. Hoje eu saio de carro sem estresse nenhum. Mas por quê? Porque hoje eu tenho já na minha cabeça pré-fixado o que eu preciso fazer. Que é o quê? O que eu faço quando eu entro no carro? Eu sento, boto a chave na ignição e aperto o cinto. Só depois disso, eu vou botar o carro no ponto morto e ligar ele. Eu já sei o que fazer, eu já sei como seguir. Então, o atendimento emergencial, tá, aluna? Ele vai ser assim. Você vai fazer um protocolo, você vai estudar, né? Você vai formular um protocolo de atendimento e vai deixar ali. Então, quando você vai chegar para atender aquele tutor, que ele está nervoso, que ele está emocionalmente abalado, que o paciente está mal, né, correndo risco de vida, você vai chegar ali e vai olhar. O que eu vou fazer? Qual que é a primeira coisa que eu faço? Olhei, perguntar o que aconteceu. O que está acontecendo? Qual que é a segunda coisa que eu faço? Quando que aconteceu isso? Como é que foi? Agora o meu próximo passo, o que é? Beleza, eu consigo fazer outras perguntas? Ou não, eu tenho que ir correndo com ele para um oxigênio, eu tenho que ir correndo para pegar um acesso, eu tenho que ir correndo para fazer alguma outra coisa. Né? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Eu estava outro dia anestesiando lá em Rio do Sul e no final assim, do último procedimento chegou uma cadela atacada por abelhas. Ela chegou assim em estado bem crítico, hipotensa, já cianótica, tudo ali, a gente consegui pegar o acesso dela. Realmente aquele dia eu nem sei como que eu consegui pegar aquele acesso, porque estava extremamente difícil, o paciente estava indo, estava partindo, a gente ainda conseguiu acessar, entubar, fazer ventilação, fazer adrenalina, processo de reanimação. O paciente quis apresentar retorno, mas acabou morrendo. Mas por quê que eu consegui ali naquele momento instruir toda a equipe em fazer alguma coisa? Eu tenho experiência, então a emergência na minha cabeça ela já está fundamentada, eu não precisaria sentar e olhar um passo a passo, né? Mas para quem ainda não tem, o passo a passo é importante. Então, Luna, tu vai ver, faz isso que eu estou falando aqui hoje, tá? Essa aqui é a primeira coisa que eu estou falando para vocês, começar a fazer um atendimento tranquilo. Sabe? Bota ali no papel o que tu tem que fazer, qual que é o teu próximo passo. Cara, quando a gente sabe o que faz, quando a gente sabe o que tem que fazer, a gente vai para frente. Até mesmo depois, nos exames complementares, no medicamento para fazer, sabe? Bota tudo no papel. Um dia, isso vai estar automático. Sabe? Você vai conseguir sentar, que nem eu estou aqui para sentar na frente de uma câmera, ter um guia. Eu fiz um guia aqui para falar com vocês hoje. Sabe? Por quê? Porque para não esquecer de nenhum ponto. Eu escrevi aqui no meu Word, eu deixei aqui tudo, não estou tirando as coisas da minha cabeça, tudo aqui escrito bonitinho, para não deixar passar nada. Por quê? Porque se eu deixar passar alguma coisa, isso vai ferir, né, o atendimento de vocês no futuro também.